Olá, tá sem som. Agora tá com som. Tá, melhor então. Tudo bem? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Ô, pessoal, avisem aí nos comentários, por favor, se os nossos áudios estão bons aqui. As meninas entrando. Bom, Nadeu, como você sabe, já tinha falado um pouquinho para você. Tô trazendo alguns profissionais. Obrigada, pessoal, por avisar. Trazendo alguns profissionais aqui para falar um pouquinho sobre alguns cursos que os próprios seguidores aqui, os próprios vestibulandos estão sugerindo. Engenharia Civil foi um deles. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí da sua noite, que você deve ser bem cansado, para falar aqui um pouquinho com eles. Então, só para avisar, pessoal, aqui dá para colocar nos comentários, mas do lado do comentário tem uma caixinha, um quadradinho com um ponto de interrogação, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí, depois fica mais fácil da gente localizar, tá certo? Então, eu Legal. gostaria que você aqui começasse se apresentando. Tá bom. Primeiro, eu que agradeço o convite. Eu sou seguidor da página aí já tem um tempo, adoro responder os quizzes. Então, assim, para mim é um orgulho, um prazer bater um papo. Um pouquinho sobre o curso, né? E tirar algumas dúvidas que na época que eu estava prestando vestibular eu também tinha e era difícil de ter esse contato, né? Bom, então, meu nome é Gabriel Nadeu, eu tenho 28 anos e eu me formei em Engenharia Civil tem 3 anos. Então, e desde que me formei, eu estou no mercado de trabalho. Atuando com o quê? Desde que eu estava no finalzinho da faculdade, eu arrumei um estágio numa construtora aqui na minha cidade mesmo, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E é um estágio numa construtora que faz obras residenciais, né? Faz prédios. Uhum. E aí, quando eu entrei nessa construtora, eu fazia um estágio na obra mesmo. Eu fazia um estágio na parte de custos da obra, ficava acompanhando os custos para ver se a obra ia gastar mais ou menos do que o previsto, enfim. E hoje eu trabalho no departamento de compras da empresa, verificando qual que é o planejamento de compras que a empresa vai ter, enfim, quanto que a gente vai ter que contratar, por exemplo, quantos quilos de aço a gente vai precisar usar nos próximos 2 anos para a gente negociar com uma empresa que fornece aço. Então, eu que gero esses indicadores, esses números para a empresa. Tá? Então, mudou um pouquinho no meio do caminho, mas é tudo engenharia civil. A gente vai entrar um pouquinho depois no mercado de trabalho, né? Então, por que o Vamos. curso? Por que o curso de engenharia civil, dentre tantas que existem, né? Tá. Bom, quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de matemática e gostava muito de química também. E aí eu pensei, engenharia é um negócio que usa muita matemática. Assim, o que mais que deve usar bastante química também? Eu acho que engenharia química é um negócio que junta os dois. Eu vou prestar. Então, assim, eu li super pouco sobre o curso de engenharia química e eu prestei 3 vestibulares no final do ano, no final do meu ensino médio. E aí deu que eu não passei em engenharia química. Aí eu fiquei super desmotivado, né? Que a gente estuda tanto no ensino médio e deu que não deu certo, né? E aí, no meu cursinho, eu continuei com a mesma pegada de estudos e estudando sempre. E aí teve o vestibular do meio do ano. Que todo mundo foca no vestibular do final do ano, né? Uhum. Que são os maiores, enfim. E aí teve o vestibular do meio do ano. E aí eu pensei, eu vou prestar o vestibular do meio do ano para ver como que eu tô me saindo em relação ao estudo. Para ver se às vezes a gente faz os simulados, né? E acha que aquilo não é verdade. Enfim, eu quero prestar um vestibular de verdade e ver como que seria. E aí eu fui ver as opções dos cursos que tinha lá no vestibular. E aí tinha engenharia civil. Falei, vou marcar engenharia civil. Aí eu marquei engenharia civil. E aí eu fui fazer a prova super empenhado, né? Porque eu estava estudando bastante.
e deu certo que eu passei. Eu fui aprovado na Unesp, de Ilha Solteira, e aí eu resolvi ir fazer o curso. Então, a engenharia civil caiu meio que de surpresa, assim, na minha vida. Então, você tinha como outra opção a engenharia química, mas sempre dentro da engenharia, você queria já. Sim, sim, eu sempre pensei em fazer engenharia porque eu sempre tive muita facilidade com contas e eu acredito que por causa disso eu poderia ser um bom engenheiro. E nesse meio do caminho, você pensou em desistir do curso em algum momento? Ou depois, ou no comecinho? Então, o legal que eu vou falar daqui a pouco é que o começo do curso de engenharia, de qualquer engenharia, é muito parecido. Então, se por um acaso eu me arrependesse e eu quisesse mudar de engenharia, não ia ser um tempo perdido. Porque eu ia conseguir aproveitar aquelas matérias que eu cursei no curso de engenharia civil e ia conseguir fazer ou no curso de mecânica, de elétrica, de produção, enfim, de qualquer outro curso. Então, por isso que eu fiquei mais tranquilo em relação a e se eu mudar de curso. E ele é super longe de Ribeirão Preto, né? Para os seus pais foi de boa essa mudança de cidade, assim, tão longe? Assim, eles ficaram um pouco surpresos, assim, no começo, né? Mas no final do ano anterior eu tinha prestado em Lorena, que também é uma cidade super longe de Ribeirão. Aí meus pais falaram assim, mas e se você passar lá em Lorena, você vai assim mesmo? Eu falei, é longe, mas é uma boa faculdade, eu acho que vale a pena, né, esse sacrifício de ter que viajar bastante, enfim. Mas eu sempre voltava para ver os meus pais, então assim, no máximo um mês e meio eu estava visitando eles. Nossa, um mês. Eu voltava de semana em semana, já ficava assim. Eu vou ser honesto que chegou mais pro final do curso, assim, teve vezes que eu demorei uns 2 meses, assim, Meu Deus. porque a viagem era muito longa. Eles foram entender como que era a viagem quando eu propus para eles irem para lá me visitar ao invés de eu visitar eles. Aí eles, nossa, que legal, vamos visitar assim. Aí eles chegaram na ilha, nossa, como é longe, hein? A gente anda, não chega. Eu falei, pois é assim que é isso que eu passo quando eu vou visitar vocês. E a cidade minúscula. E a cidade minúscula, exatamente. Super diferente de Ribeirão Preto, né? Exatamente. Muita gente escuta, Ilha Solteira deve ser perto de Ilha Bela, Ilha Comprida, né? Ali na praia. Eu falei, isso, só que do outro lado do estado, né? Para quem não sabe, Ilha Solteira fica no estado de São Paulo, mas é divisa com o Mato Grosso do Sul. Então fica do outro lado da praia. Então o que separa a Ilha Solteira de Selvíria, que é a cidade do Mato Grosso do Sul, é só o Rio Paraná. Então tem gente que consegue ir de bicicleta, e um passeio super tranquilo, a gente consegue visitar o outro estado. Meu Deus do céu. Você tá dentro e fala, onde se enfiou, né? Pois é. O Iago tá mandando aqui, ó. O Alex mandou Ilha Solteira para Papá, só usando esse piano de Parapapá. Penheirão. E o Iago, que é um bicho meu de letras, ele mandou, só lembrei do Car na Ilha. Nunca fui, não sei opinar. Nadeu, então, o que se estuda em engenharia civil? Porque a gente tem um certo estereótipo, né, que é só para construção. Inclusive, foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha, né, que eu já tinha te falado. O que é mais que a gente vê dentro do curso que não é só obra? Tá. Realmente, obra é o que o pessoal mais escuta falar, que é o ramo mais comum dos engenheiros, né? Então, vou comentar um pouquinho sobre quais são os ramos de atuação de um engenheiro, tá? Então, a engenharia civil, ela tem 5 grandes pilares que a gente fala. Um deles é o pilar de estrutura. Então, tudo aquilo que é de estrutura, o engenheiro estuda. Principalmente, estrutura de concreto armado, que são a grande maioria dos prédios, como são feitas hoje. As estruturas de madeira, então, obras realmente feitas de madeira, e as estruturas metálicas. Então, é muito comum ginásios de esportes serem feitas de estrutura metálica. Então, uma estrutura bem grande, pesada,
bem extensa, assim, feita de aço, né? Então, isso é uma das partes que a gente estuda, tá? Então, essa é uma dos pilares. E o segundo pilar, aproveitando, é sobre os estudos dos solos, né? Porque o engenheiro civil ele também calcula as fundações que alguma estrutura vai receber. Então, vamos pensar, se eu for fazer um prédio que ele vai ser uma escola, ele tem um peso e ele precisa de uma fundação para suportar aquilo. Se aquele prédio vai ser uma biblioteca, por exemplo, o peso é muito maior. Então, a fundação vai ter que ser muito mais forte para conseguir segurar aquilo lá, né? Assim como toda a estrutura. Então, assim, um dos pontos que a gente começa a fazer os cálculos é o que aquela obra vai ser. Vai ser uma escola, vai ser uma estrutura, vai ser uma biblioteca, vai ser um bar. Então, a gente estuda basicamente isso, tá? Então, além de estruturas e fundações, tem também a parte de águas, que a gente chama de parte de águas, mas as instalações hidráulicas, gás e esgoto. Então, a gente calcula qual que tem que ser os tamanhos das tubulações para a gente conseguir levar uma água de um ponto até o outro, tá? Então, por exemplo, qual que tem que ser a dimensão de um cano que vai sair lá da caixa d'água no prédio até chegar na sua torneira, e que chega com uma pressão legal. Senão você abre a torneira, só sai aquele fiozinho de água, você tem que esperar bastante. Então, isso é um sinal de um projeto mal feito, né? De que o engenheiro não fez as contas certinho para descobrir, né? Então, além da coleta de água, tem a coleta de esgoto também, né? Alimentação de água e saída de esgoto. Deixa eu dar um oi para a Sofia, que acabou de entrar aí, foi minha colega de Ilha Solteira. Sofia, seja bem-vinda, muito obrigada aqui. Só rapidinho, enquanto você tá, antes de passar para o próximo, o Iago perguntou, a fundação é a parte que é construída abaixo do nível do chão? Exatamente. Então, existem algumas obras que têm os subsolos. Então, você vai no shopping, você desce as escadas rolantes, lá embaixo tem o subsolo. E embaixo daquilo ainda tem muita estrutura que suporta o peso do prédio, ou da casa, enfim. Então, realmente, as fundações é realmente aquilo que fica enterrado e que ninguém sabe que existe. A gente só vê enquanto está fazendo, depois não vê mais. Bom, depois das instalações hidráulicas, a gente vê bastante sobre transportes. Então, aí entra a construção de portos, aeroportos, estradas. E estradas, o que eu falo quando a gente precisa ligar um ponto a outro ponto, uma cidade a uma outra cidade, qual que é o melhor caminho que a gente precisa fazer o traçado? A gente sabe que o melhor é a linha reta, né? Que você vai gastar menos coisas, menos materiais, enfim. Mas às vezes no meio do caminho tem, sei lá, uma rocha que a gente precisa fazer um túnel. E aí fica muito caro, então é melhor dar a volta, né? Você gasta menos material do que cavar um túnel. Olha, entendeu? Que interessante. Então, a parte de transportes também é o quarto pilar que eu comentei. E o quinto pilar é a construção civil. Que aí é o que é a mais conhecida, que toda obra precisa ter um engenheiro. Então, não importa o tamanho da obra, se é uma obra gigantesca, um shopping center, uma mineradora, enfim, qualquer coisa muito grande, ou uma reforma de uma casa, precisa ter um engenheiro responsável. Porque caso aconteça alguma coisa com aquela obra, enfim, se apareça alguma trinca depois, ou se alguém se acidenta, tem que ter alguém que seja responsável por isso, que vai responder legalmente por isso depois, tá? Então, é o mais comum porque a gente sempre vê isso, né? Então, são muitas obras que acontecem e toda obra tem que ter um engenheiro. E deixa eu te perguntar, veio na dúvida agora minha mesmo. Você falou das casas, né? Desde grandes construções até uma simples reforma dentro de uma casa. Igual o Iago tinha perguntado antes, entra essa parte
de fundação também, que essa parte abaixo de terra, vocês que veem tudo embaixo da casa, no caso. Sim, sim. A gente estuda para assim, o engenheiro ele tem que juntar o quê? Ele tem que entregar aquilo que ele precisa, assim, no caso de fundação, o que a pessoa precisa? Precisa de uma fundação que suporte aquela casa, que a casa não vai afundar. E principalmente, gastando o menos possível. Né? Então, engenharia é isso, é gastar o menos possível, entregar com qualidade que atinja o objetivo, né? Então, resumindo, engenharia é isso. Viu as meninas aí, a Laís, principalmente, que é uma aluna que eu conheço, está querendo prestar engenharia civil. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem aí pra gente. Olá, pessoal, boa noite, pessoal que está entrando aí. Eu tinha te perguntado também em relação ao mercado de trabalho, que você, acho que todos os cursos, né, não só a engenharia, mas que todos os cursos, a gente só aprende mesmo na prática. E com você foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Inclusive, muitos colegas meus, assim, que eles queriam muito se formar logo e fizeram um estágio, assim, simples mesmo e que quiseram se formar. Eu já quis fazer o contrário. Eu busquei um estágio em uma construtora, eu quis fazer um estágio mais extenso, porque a gente vê que realmente é no dia a dia mesmo do mercado de trabalho que a gente aprende muita coisa, né? A faculdade te dá muita bagagem para que quando o engenheiro estiver falando de algum projeto de fundação, você saiba do que ele está falando. Mas assim, o que vai realmente te deixar mais tranquilo e mais confiante é o mercado de trabalho. Então é por isso que eu resolvi gastar um tempo a mais fazendo estágio e, putz, isso foi muito legal para mim. Eu aprendi muito fazendo meu estágio, muita coisa que eu não vi na minha faculdade, eu vi lá. E o legal é que depois que eu consegui me formar, a empresa que eu estava estagiando ficou comigo, né? Então eu fui efetivado e desde então eu estou na mesma empresa. Ah, que legal. Tem muita gente, né, Nadeu, que começa o estágio e já acaba ficando lá sendo contratado, né? Principalmente na área da engenharia. A Gabi tem uma pergunta que eu vou até deixar na tela para você conseguir ler junto. Qualquer reforma de uma casa precisa da supervisão de um engenheiro? Sim, porque a gente fala que existem reformas que são simples, existem reformas que são mais trabalhosas, vamos falar assim. Mas hoje em dia, para você, assim, toda obra ela corre o risco de ser auditada e o auditor perguntar quem que é o engenheiro responsável por essa obra. Então, e assim, existem alguns erros, se você digitar no Google aí, erros grosseiros de reformas. Tem umas coisas que chega a ser engraçado, né? A pessoa faz. A gente vê uns memes e a gente fica assim, será que é verdade ou será que é montagem? Um exemplo, um dia eu vi umas fotos de uma pessoa que instalou o piso de uma sala de ponta cabeça, entendeu? O piso era para ser assim, a pessoa instalou o piso assim. Então, assim, o engenheiro com certeza não passou nem perto daquela obra, né? Então, tem uma que é engraçada que o tanque deveria ser assim, a pessoa colocou o tanque do outro lado, entendeu? Então, não tem como a pessoa usar o tanque. São as coisas assim, debruçar em absurdas, cima. Né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, que você tá falando desses pequenos errinhos, aí me veio uma dúvida agora, minha mesmo também. Quando em box, em banheiro, né? Quando tem aquela parte onde está o chuveiro, muitas vezes a água não escorre pro ralo e fica aquela poça d'água empacada ali. É culpa do engenheiro ou não tem nada a ver? Assim, é culpa da pessoa que instalou aquele piso, né? Mas o engenheiro deveria estar lá acompanhando e vendo. Por exemplo, antes de colocar o piso, vamos ver se a caída tá pro lado do ralo mesmo. Porque, pensa você morar uma vida inteira numa casa que a água escorre pro outro lado. Isso é muito chato, é muito desagradável. Ou então um ralo que entope sempre, o engenheiro colocou um cano menor do que deveria ser. Então, assim, são algumas coisas muito chatas que podem acontecer por não ter ninguém olhando lá, né? Então, são alguns erros que podem acontecer. A Gabi tá mandando aqui, ó, no meu apartamento é assim, hahaha, não teve um engenheiro presente com certeza.
É isso aí, Gabi. Então, se você for reformar o seu apartamento para água e empurrá-lo, chama o engenheiro para acompanhar essa obra, tá? É, matemática, desde o primeiro ano até hoje. É, desde o vestibular, né? Vou falar assim, né? Não tem fuga. Não. Assim, hoje eu vejo muita matemática que eu não vi no meu curso, mas por a gente ver muita matemática ao decorrer do curso todo, a gente acaba ficando mais assim, não fica com medo daquelas contas que Familiarizado. podem vir, né? Então, um exemplo que eu estava conversando com você esses dias. Aconteceu comigo na obra em que eu estava, no orçamento da obra, estava que a gente iria fazer a fachada do prédio com areia e cimento. Então a gente iria bater uma argamassa com areia e cimento e tinha no orçamento quantos quilos de cimento e quantos quilos de areia e isso me dava uma quantidade em reais. Assim, quantos reais eu tenho para fazer a minha fachada. E aí a gente descobriu uma empresa que fornece a argamassa pronta. E aí, o que a gente teria que fazer? Descobrir se valeria a pena contratar essa empresa que fornece a argamassa pronta. E aí a gente teria que ver qual que é o rendimento, qual que é a perda desse material, quais são os gastos que vai ter em uma que não vai ter na outra. Uma coisa que pode acontecer, se você fizer a obra mais rápida, obra mais rápida quer dizer de obra mais barata, porque tempo é dinheiro em qualquer lugar, mas na engenharia é literalmente obra mais rápida é obra mais barata. Então isso tem que colocar na conta também. Se você vê que você vai economizar um mês de obra, é muita grana que você economiza. Então essas contas é o dia todo. A Sofia tá aí, comentou matemática pura, né? Ela não tá me deixando mentir. Então, não adianta, gente. Tem que vai para engenharia, a matemática você não vai escapar. Não adianta, mas no meio do curso eu vou começar a gostar. Não, né? Exatamente. Já vai se acostumando já. O Iago comentou aqui em cima, ó, dei tanta risada. Na minha casa é assim, as caídas direcionam a água para os cantos. Socorro. A gente ri, mas deve Deve ser engraçado. estressante. Matemática você falou que usa bastante. E o oposto, a língua portuguesa? Porque a gente acha que é só os professores de letras de português que precisam saber o português. Assim, isso é a maior mentira que já existiu, né? Porque o tempo todo nós, engenheiros, a gente está conversando ou com outros profissionais, assim, arquitetos, projetistas. Então, assim, a gente está sempre mandando e-mail, falando por telefone, falando, às vezes, com um cliente que vai receber a nossa casa, a obra, enfim. Então, a linguagem falada e escrita é o dia a dia nosso. Então, é feio, né? Você ser um engenheiro civil formado, que não é melhor do que ninguém, tá? Fazer esses erros, né? De português. Então, tem que saber falar assim. E esse é um dos motivos que eu sigo o seu Instagram, porque está sempre comentando de como se escreve alguma coisa, como que a vírgula vai aonde. São coisas que eu vi há muito tempo atrás, quando eu saí do cursinho, nunca mais vi, e foi uma oportunidade de relembrar. A Sofia mandou aqui relatórios, com certeza vocês devem mandar relatório, e-mail, mensagem, né, gente? Então não fica só para os professores de português, a língua portuguesa, tá, gente? Acho que é para qualquer profissão ela vai servir. Com certeza. Em relação ao mercado de trabalho, eu tinha até conversado com você antes sobre isso, né? Que quando a gente estava no ensino médio, o mercado estava muito bom para engenharia civil por causa das Olimpíadas e da Copa que ia acontecer no Brasil, né? Então, foi uns tempos atrás já. E aí subiu super o número de candidatos por vaga, a nota de corte também ficou muito alta na época. E depois deu uma queda, né? Deu uma baixada brusca nisso. Você sabe como está agora? Isso é fácil para as pessoas conseguirem emprego? Isso foi para você? Isso foi de boa, tranquila essa parte? Bom,
muitos colegas meus de turma que entraram comigo e se formaram um pouco depois que acabou as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Eles tiveram muita dificuldade de arrumar estágio e emprego na área, porque logo depois teve uma queda assim, brusca do mercado como um todo, né? Uhum. Mas agora o mercado está começando a se reaquecer, existem bastantes empresas que estão voltando a contratar ainda, então não chega a ser aquele boom que foi, mas o curso está evoluindo, sim. E assim, o legal é que a construção civil ela é um bom termômetro de como está a economia, né? Porque a construção civil é a primeira que volta. Então, se você vê muita obra acontecendo, é porque a economia está girando, Uhum. mas também é a primeira que dá o alerta, né? Então, assim, quando a economia está ruim, a primeira coisa que para são as obras. E em relação à dificuldade, que a gente está conversando muito nas lives sobre isso, é que, por exemplo, para o nutricionista, ele está com muito problema, dificuldades com as blogueiras que ficam passando planos, sendo que elas não podem passar. Para os professores de português, tem muita gente que não é formada na área e está corrigindo redação, cobrando por isso. Você acha que vocês enfrentam algum problema em relação a esse cotidiano agora, por exemplo, em 2020? Bom, eu acho que assim, o que a gente passa hoje de um problema comum que acontece é algo que já acontecia antes, mas eu acho que hoje está mais comum. Que é o seguinte, como eu falei, tem muitas obras e assim, todas as obras e reformas precisam ter algum engenheiro que vá assinar, que vai ser responsável por isso. E é muito comum algum engenheiro que, sei lá, mora talvez até em outro estado, em uma outra cidade, apenas vai assinar esse projeto, vai ser responsável técnico, legal e jurídico daquela obra, mas essa pessoa não tem noção do risco que ela corre, né? Uhum. Então ela só assina, cobra uma mixaria para isso, e aí o engenheiro que iria assinar, iria acompanhar, iria fazer todo o trabalho que deve ser feito, ele deixa de fazer, né? Então um problema é isso. Mas, felizmente, isso tem diminuído bastante, porque o nosso conselho regional, que é o CREA, tem atuado um pouco em cima disso. Mas ainda assim acontece. Por causa da fiscalização. É difícil controlar, né, todas as obras que estão acontecendo no país inteiro, né? Eu acho. Exatamente. A Gabi tem uma pergunta aqui e tem mais duas perguntas ali em cima. A Gabi perguntou de novo: qual a disciplina mais complicada na faculdade que você acha? Que você achou? Bom, na minha opinião, aonde eu tive um pouco de dificuldade foi na parte de águas. Então, toda essa parte de instalações hidráulicas e coleta de esgoto nesses projetos, eu tive um pouco de dificuldade. Então, e além do curso ser um pouco, além do assunto ser um pouco difícil, os professores lá em Ilha Solteira dessa parte eles eram muito bons, então eles cobravam muito, exigiam demais, então juntou duas coisas. Então toda essa parte de águas para mim foi duro e também foi tenso. E também uma parte que é ruim, assim, que eu fiquei um pouco desanimado, é a parte que é básica, né? Então todos aqueles 2 primeiros anos de engenharia civil que a gente vê muita conta e não vê a hora de ver engenharia assim, eu quero ver engenharia de verdade, cadê um prédio, cadê uma construção, né? Mas a gente entende que assim, é fundamental para o curso de engenharia, tem que ver aquela parte mais básica mesmo. Gabi fala aí, complica. E aí a gente tem uma pergunta aqui em cima, deixa eu ver. Respondido, Gabi. Luiz Gustavo Nadeu, deve ser seu parente. E se por acaso o engenheiro acabar errando em alguma planta, principalmente na construção de edifícios? Nossa, eu estava pensando nisso, esqueci de te perguntar. Tem risco de levar processo? Errar em uma planta é raro? Bom,
É legal o meu parente aí, o Luiz Gustavo, ter comentado sobre isso, porque é legal comentar a diferença do engenheiro civil para um arquiteto, tá? Hoje, assim, hoje não, sempre, qual que é, assim, a principal função de um arquiteto? Vou falar bem basicamente, porque eu não entendo, tá? E eu vou falar especificamente para projetos de casa, tá? O arquiteto, ele vai entender qual que é a demanda da pessoa que vai morar lá, que vai construir aquela casa. Então, ele vai entender, por exemplo, essa família precisa de 2, 3 quartos, precisa de quantos banheiros, a cozinha precisa ser de que tamanho. Então, ela vai desenvolver um projeto para aquele cliente. E o engenheiro civil, ele vai pegar este projeto que foi aprovado pelo cliente e foi desenvolvido por um arquiteto, e ele vai fazer com que, primeiro, essa casa fique de pé, né? Então, um projeto de estrutura para essa casa ficar de pé. Aí tem o projeto de instalações hidráulicas para a água chegar até a cozinha, até o banheiro. A coleta de esgoto, que é tirar o esgoto desses lugares. O projeto de instalações elétricas também. A gente aprende a fazer na faculdade, mas os engenheiros eletricistas dão de 10 a 0 nos engenheiros civis, então deixa essa parte para eles. Então é isso, a fundação da casa, qual que é a melhor fundação que a gente pode fazer para suportar essa casa. Então, e aí acontece, e se tiver algum erro de algum projeto? Dificilmente um engenheiro vai estar trabalhando sozinho, tá? Então vai estar sempre alguém olhando junto. E em todas as obras também existem os mestres de obras, né? Que são aquelas pessoas que sempre trabalharam com construção civil, mas não são engenheiros, não são formados. E a pessoa, ela tem muita experiência. Então ela vai ver, por exemplo, qual que é a armação de um pilar. A armação é quantas barras de aço tem dentro de um pilar e qual que é a grossura. Ele vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui é estranho. Eu tô achando essa armação muito pequena. Você não quer voltar e olhar de novo? Então, um bom mestre de obras acaba evitando alguns erros também. Ele não vai saber dizer qual que é o correto, mas ele consegue identificar alguns problemas. Então é raro de acontecer. Passar por mais de um engenheiro e passar pela equipe que está executando a obra mesmo. Porque eles têm muita experiência, então já fizeram muito daquilo. Então eles têm uma boa noção da prática de como que é. Certo. Acho que respondeu o seu parente. Esse aqui você já tinha respondido, né? Engenheiro civil monta o projeto de casa, quais as outras coisas possíveis. Tudo, né? Tudo que é construção, praticamente, então. Sim, sim. Eu vou comentar que nós, engenheiros civis, a gente recebe uma formação um pouco sobre arquitetura na nossa faculdade. Só que a formação que os arquitetos recebem é muito maior, então eles vão entender muito melhor o cliente para desenvolver um projeto legal. Então, aqueles programas que a gente vê, vamos derrubar essa parede, vai ficar com uma sala maior, a cozinha integrada, não sei o que. Isso tudo é ideia dos arquitetos, porque eles que vão saber como que atende a demanda do cliente. E a gente tem que conseguir executar o projeto. Tem que dar um jeito, exatamente. Luiz Gustavo respondeu, uau, essa questão era o meu maior medo. Muito obrigado. E a Laís teve uma perguntinha aqui. Ela que está prestando civil, tá? Minha aluna. Legal. Mulheres encontram dificuldades nessa área? É uma pergunta muito bacana, né? Porque a gente sempre vê esse preconceito ainda dentro da engenharia, né? Que, mulher engenheira. Não sei se a gente falou disso na live de mecânica. Os meninos falaram que tá muito de boa, inclusive tem muitos serviços que as mulheres fazem, que ficam às vezes bem melhor do que os homens, né? E que a gente queria ver hoje em relação à engenharia civil. Tá. Eu vou falar um pouco em relação à faculdade, tá? A engenharia civil é uma engenharia que eu falo que é praticamente meio a meio. Então, a quantidade de homens e mulheres é muito parecida. E em relação à faculdade, existem mulheres que
que gostam da parte de estruturas, da parte de águas, da parte de solos, da parte de fundações, assim como os homens. Então, em relação à faculdade, não tem muita diferença. Em relação ao mercado de trabalho, a quantidade de mulheres ainda é baixa, mas eu vejo que vem aumentando bastante. Essas mulheres que estão na faculdade estão se formando e estão indo para o mercado de trabalho. Então, na empresa onde eu trabalho, tem muitas engenheiras de campo, existem engenheiras que analisam projetos, existem gerentes que são engenheiras. Então, eu acho que para engenharia era um curso muito comum para homens antigamente, mas as mulheres estão fazendo e estão no mercado de trabalho. Estão conseguindo se Então, inserir. eu acho que não é um motivo de preocupação. Eu sou mulher, eu não vou fazer engenharia. Não, de jeito nenhum. Você tem que gostar de matemática e você tem que ver essa parte, assim, o que eu vou fazer depois de formado. Porque tem muita gente que fala assim, eu sempre gostei de matemática, mas tudo que está ligado à construção eu acho um porre. E eu vou fazer engenharia civil porque eu gosto de matemática. Eu falei, não, mas você já parou para pensar que você vai estudar um tempo, vou estudar 5, 6, 7 anos engenharia civil, para depois você trabalhar com o quê? Né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar que a faculdade é um período que vai passar e o que você vai fazer realmente é aquilo que vem depois. Então, o legal da engenharia civil, por exemplo, se você enjoar da parte de fundações, existem os outros 4 pilares que eu comentei aqui, para você mudar um pouco. É muito amplo, entendeu? né? É muito amplo. Mas, assim, a gente jamais deve esquecer dessa parte. O que o engenheiro faz depois e eu acho legal isso, eu não acho legal. Então, assim, é um detalhe, que não é tão detalhe assim, que todo mundo precisa pensar com bastante carinho. Deixa eu ver. Falamos disso. Você tinha comentado, acho que só pra gente ir encerrando aqui, do mercado de trabalho, você tinha comentado comigo quando eu conversei com você, sobre que não ficar sem emprego porque ele pode fazer uma casa, uma coisa assim. Sim. O engenheiro civil é um dos poucos engenheiros, né, de todas as engenharias possíveis, é um dos poucos que, assim, em último caso, ele pode abrir um negócio dele. Ele pode colocar uma placa lá na porta da casa dele, engenheiro civil Gabriel Nadeu. E ele começar a fazer projetos de casa, projetos de reforma, acompanhamento de obras. É muito difícil, por exemplo, um engenheiro químico, por exemplo, ele está muito ligado a uma indústria. Então não tem como ele criar uma indústria para ele ser um engenheiro químico responsável. Entendeu? Então é muito legal essa parte que o empreendedorismo é muito comum nos engenheiros civis por causa disso. Eu vou criar uma construtoria minha, vou fazer uma obra de uma casa, vou fazer uma obra de um prédio pequeno. Então isso acaba acontecendo também, dessa parte de criar uma empresa ser muito comum para a engenharia civil. E aí o que acaba não causando tanto desemprego assim, né, dentro da área. Exatamente. Eu só queria que você contasse aquela curiosidade bem interessante que você falou para mim do MASP, do pessoal. Sim. Que eu tinha perguntado para ele, gente, da diferença entre arquiteto e engenheiro civil, que a gente vê que são duas profissões muito próximas, né, mas que são completamente diferentes, como o Gabriel acabou de falar pra gente. E aí ele deu um exemplo muito legal. Falei, vamos compartilhar na live com o pessoal, porque a gente aprende muito aqui, não só os vestibulandos, mas a gente que já é formado também. O exemplo que eu dei foi sobre o MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo. Ele com certeza foi uma planta que ele foi desenvolvida por arquitetos que quiseram pensar, o que o usuário, quando entrar lá no MASP, o que ele vai sentir, o que ele vai querer ver, enfim. E o MASP, eu não sei se ainda é hoje, mas ele já foi o maior vão livre da América Latina. O que é vão livre? Aqui é um pilar e aqui é um outro pilar. A distância de um pilar ao outro a gente chama de vão livre. Então, a distância entre esses dois pilares foi a maior de um prédio da América Latina inteira.
eu tenho certeza que algum engenheiro chegou e falou assim, olha, o que você acha de colocar um pilar bem aqui no meio? A gente vai gastar muito menos concreto, vai gastar muito menos aço, vai ser muito mais fácil de fazer essa obra. Aí o arquiteto falou, não, o projeto meu é assim, eu quero que seja feito assim, e eu estou ciente que vai ser mais caro. Então, a gente vai gastar mais concreto, vai gastar mais aço, enfim. Então, essa concepção que o projeto é elaborado por um arquiteto e o engenheiro civil tem que dar um jeito de deixar aquilo de pé. Então, assim, um exemplo mas o engenheiro não pode ser criativo de jeito nenhum? Pode sim. Eu estava vendo esses dias, uma amiga minha arquiteta que eu sigo, ela estava comentando sobre uma reforma que ela estava fazendo, uma obra que ela estava fazendo, que ela queria deixar um vão muito grande, só que a laje deveria ser, e ela ia ficar muito grossa, ia ficar muito, muito espessa, né? Para ela conseguir não quebrar e cair. Aí o engenheiro civil falou assim, então por que ao invés da gente fazer esse telhado, essa cobertura de concreto, a gente não faz ela de aço? A gente consegue fazer esse vão e você vai fazer uma estrutura menor, uma estrutura menos grosseira e que vai cumprir o papel. Putz, legal. Então, assim, os arquitetos são muito mais criativos de pensar como que deve ser um projeto, a dificuldade está aí, mas os engenheiros também têm que ser criativos para arrumar essas soluções que os arquitetos inventam. Igual você tinha comentado até de colocar o pilar na sala, né? Também Exato, fica mais fácil, exatamente. né, de sustentar. Por exemplo, para o engenheiro civil é melhor que o pilar fique a cada 3 metros. Um exemplo. Mas assim, a cada 3 metros vai dar um pilar no meio da sala. Para o engenheiro é ótimo. Vai ter a distância certinha, mas para o arquiteto é um pesadelo. Já pensou um pilar no meio da sala? Você quer assistir TV, você tem que ficar desviando do pilar? Não tem condições, né? Então vamos fazer conta, vamos deixar o espaço maior e vamos atender o projeto que o arquiteto desenvolveu, né? Nossa, muito legal. E essa parte de decoração fica mais para os arquitetos também. Sim. Se você perguntar para um engenheiro civil, o que é que vai ter aqui dentro desse espaço? Ele, assim, para ele pouco importa. Para ele, o que importa mesmo é que lá esteja chegando água, se precisa chegar, que a caída do ralo esteja para o lado correto, essas coisas. Agora, se ali vai ser, se vão colocar um sofá ou se vão colocar uma mesa de jantar, para ele não faz diferença. A Márcia perguntou aqui, tipo cidade administrativa de Minas em BH. O prédio é muito interessante, está fazendo a comparação com os MASP. Não sei se você conhece a cidade administrativa de Minas em BH. Vamos procurar depois, fiquei curiosa. Vamos, eu vou anotar aqui também que eu vou dar uma olhada. E a Laís perguntou, os engenheiros ficam o tempo todo fiscalizando obras? Bom, se esses 5 pilares que eu comentei, eles podem ser tanto a parte de projetos quanto a parte de execução. Tá? Então você pode ser um projetista de instalações hidráulicas que você fica em um escritório dimensionando isso. Então, o seu dia a dia não é acompanhar uma obra para ver se aquele projeto está sendo executado da forma que você projetou. O seu dia a dia é ficar num escritório projetando isso. Mas o engenheiro de campo, ele vai receber o projeto de estrutura, o projeto de fundações, de instalações elétricas, hidráulicas, de telhado, enfim, isso tudo e vai juntar. Então, Laís, é muito importante que o engenheiro fique em campo, acompanhando, para que esse projeto consiga sair com o menor custo possível e mais rápido possível, né? Que é aquilo que eu comentei. Dinheiro e tempo é a mesma coisa para a engenharia. Então, não é que vai ficar 24 horas por dia lá acompanhando, mas, assim, diariamente tem que ir ver o que é que está sendo feito. E um exemplo que pode acontecer, existe uma etapa da construção chamada de impermeabilização, que é você aplicar algum material para impedir que a água passe. Tá? Então, por exemplo, alguma piscina.
por exemplo, você vai fazer a piscina e você vai impermeabilizar para impedir que tenha algum vazamento. Aí você acompanhou a construção certinha, você viu que a impermeabilização foi feita e que se você encher d'água não vai vazar. Mas aí depois veio um pedreiro depois e bateu um prego e fez um furo naquela impermeabilização. Ou seja, ali onde tem um furo vai começar a vazar água, vai criar bolor, enfim, vai ter alguma reação que você não estava querendo, né? Então é por isso que é importantíssimo acompanhar a obra sempre, né? Não precisa ser 24 horas, mas sempre esse acompanhamento, igual você falou, né? Da parte de só assinar, o engenheiro assinar e nunca mais ver a obra, mas é porque paga mais barato. De jeito nenhum. Isso de jeito nenhum. Se você está assinando, se você é responsável por uma obra, vá lá e acompanhe para que o cliente não tenha essas dores de cabeça, né? E aí não Assim, aconteceu igual o Luiz Gustavo falou, né? De algum erro no projeto e tal. Sim, sim. O MSE para mulheres é igual para os homens? MSE? Deve ser mercado de trabalho? Será que é isso? Quem que fez a pergunta? A Stephanie, a segunda, aí de baixo para de cima. Stephanie, eu não entendi a pergunta, se você puder repetir, mas em tese, para a engenharia civil, eu não consigo pensar em nada que seja diferente para homens e mulheres. Foi o que eu comentei. Existem mulheres, engenheiras muito boas em todos os campos, as áreas de engenharia civil, assim como existem homens muito bons engenheiros civis que atuam em todas as áreas. Então, essa parte de que engenharia é para homem, assim, na minha opinião, o mercado de trabalho é igual, sim. Eu acho assim que já foi a época de que engenharia era para homens. Tem muita mulher nas faculdades, no mercado de trabalho, e essas mulheres estão fazendo um excelente trabalho, né? Então assim, já foi essa época. Então, para quem está em dúvida... inclusive, você até falou, né, acho que da sua gerente, se eu não me engano, que é engenheira civil, né, também, mulher. Sim. Ela falou, mas na prática... Mas na prática você vê a igualdade? Sim. Na prática eu vejo que existem engenheiros que são bons, existem engenheiras que são boas também. Então, aquele papo de machismo em obra, por exemplo, eu já vi mulheres serem muito bem respeitadas em obra, assim como homens. Então, assim, a pessoa, o engenheiro civil ou a engenheira civil tem que saber se portar em relação a uma obra, em relação ao operário e saber pedir com respeito, enfim, para que seja atendido. Eu acho que tem algumas outras coisas que devem ser respeitadas, assim, que não tem nada a ver se é homem ou se é mulher. Então, essa diferença não tem na engenharia civil. Ah, que bom. Mas eu acho que era isso. O nosso tempo já está acabando. Mas eu agradeço muito você ter disponibilizado um pouquinho da sua noite aí, que você deve estar morrendo de vontade de dormir, para esclarecer algumas dúvidas do pessoal aqui. A live vai ficar salva, vou tentar deixar ela salva aqui. E eu agradeço a sua participação e a de todos que estão aqui presentes assistindo com a gente. Legal. Eu agradeço também as perguntas que o pessoal mandou. E é um prazer realmente bater esse papo e esclarecer essas dúvidas nesse momento que é tão difícil, né? Ter que escolher algum curso que você vai prestar e que bom que eu consegui ajudar vocês aí. Ai, muito obrigada. Fiquei mais apaixonada pela profissão, a Laís mandou. Ai, que bom, Laís. Obrigado, valeu. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença novamente. Obrigada, Nadeu. A gente vai se vendo. Obrigado, Lu. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.